Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ministrar uma mensagem muito especial no seu coração. Marque todo mundo que precisa praticar essa ferramenta que eu vou contar para vocês agora. Me diz uma coisa, como você reage quando o outro te humilha, quando o outro zomba de você, quando há desprezo por parte das outras pessoas, quando há injustiça? Lá no seu interior, você sabe que não fez nada para merecer determinada atitude do outro, determinado escândalo, né? Como você costuma reagir? Sabe, eu já reagi de várias formas. Sabe aquela história? Comigo é assim, olho por olho, dente por dente, porque eu não tenho sangue de barata. Eu devolvo na mesma moeda. Com você é assim? Você perde o equilíbrio? Você sai fora de si mesmo? Como funciona? Você tenta responder e se defender no meio de tudo isso? Como você reage? Que tipo de ferramenta você utiliza? Você sabe perdoar? De repente o outro, já que ele tá falando tantas atrocidades sobre você e na verdade no seu interior nós sabemos do nosso caráter, nós sabemos se somos verdadeiros na nossa essência ou não. Então dói, né? Dói quando a gente é provocado, quando riem da nossa cara, quando zombam da gente. E aí, como é que você faz? Como é que você se livra desses sentimentos? E sabe de uma coisa? Lá no livro de Mateus, capítulo 26, onde depois, se você tiver a oportunidade, leia. No capítulo 26 do livro de Mateus, a gente começa a ler e a entender o show de horror que Jesus viveu, que Jesus passou, né? Desde da humilhação, da prisão, da traição de Judas, de Pedro ter negado ele. Ele sabia de tudo que ele ia viver. E o mais interessante é como ele se comportava diante de todas as circunstâncias, diante de um cenário de horror. Leia capítulo 26 do livro de Mateus, que você vai... cada vez que eu leio, eu descubro alguma coisa nova que o Espírito Santo me revela. Então hoje eu quero dividir com vocês duas falas de Jesus. E são essas duas falas que, se a gente puder praticar como ferramenta no nosso dia a dia, tenha certeza que a gente vai amenizar os impactos das provocações, a gente vai amenizar os impactos daquilo que o outro vomita em cima da gente. Porque nós não conseguimos controlar o que o outro sente, nós só conseguimos controlar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. É possível controlar? Sim. Principalmente quando você conhece o maior dos mestres, que foi Jesus. E ele nos ensina com muita sabedoria, com muito amor. Você pode me dizer o seguinte: para por aí, porque eu não sou Jesus. Eu sou de carne e osso. Jesus também foi de carne e osso, embora ele sabia tudo aquilo que ia acontecer com ele. Sabia que Judas iria o trair, sabia que Pedro iria negar ele, né? Antes que o galo cantasse. Então, lá em Mateus 26, é impressionante como ele conduz todo aquele cenário de horror que estava acontecendo com ele. Como os fariseus, como os sacerdotes ficavam admirados com a postura dele. A gente está muito longe de ser como Jesus, mas na verdade é o mestre que está te ensinando nesse vídeo. É ele que quer te ensinar a ser uma pessoa melhor, com um coração diferenciado, porque não adianta a gente pagar na mesma moeda, não adianta a gente entregar ao outro tudo aquilo de pior que o outro nos entrega. Até porque nós não conhecemos a história do outro. E eu sei que é desafiador, eu sei que é difícil, mas nós precisamos praticar. Olha só, lá no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 50, diz assim o texto: Jesus perguntou para Judas: amigo, o que o traz? Ainda chamou ele de amigo. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, que era Pedro, estendendo a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, primeira ferramenta: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Vocês já repararam que a todo momento a gente está armado? A todo momento, seja em palavras, e às vezes as palavras ferem muito mais que uma espada até. E diante de todo aquele cenário, Jesus ainda diz e ensina a Pedro: guarde a espada, pois todos os que lhe empunham a espada, pela espada morrerão. Aqui ele está nos ensinando que não adianta pagar na mesma moeda, não adianta tentar provar para o outro que você é sensacional.
até porque a justiça vem do Senhor. E depois, eu quero que vocês acompanhem, dentro do capítulo 26, o versículo 62, que diz assim, ó. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, diante de todas as acusações que ele estava recebendo, eram muitas acusações, né? O povo gritava, crucifica-o, e os sacerdotes lá fazendo 1 milhão de perguntas para ele. Então, no versículo 62, então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Você não vai responder às acusações? Vamos lá, você não é filho de Deus? Estão dizendo que você é filho de Deus. Você vai responder como? Se salva agora. E aí, como é que você vai fazer? E simplesmente Jesus ficou em silêncio. Difícil, né? Mas é o mestre que está te ensinando. É ele que diz, guarde a espada. Não vai adiantar. Não vai adiantar você revidar com espada. E sabe, aprenda a ficar em silêncio. Aprenda. Porque quando a gente fica em silêncio, e aí o texto em outras versões diz que os sumos sacerdotes ficaram assim aterrorizados com a postura dele, com a atitude dele. Chore nos pés do Senhor, chore no seu chuveiro, ajoelhe-se na sua cama e peça para que Deus tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas que te provocam, que deixam você irado, que tiram você do sério. Mas não entregue na mesma moeda. Não compensa. Não compensa. Aprenda com Jesus, porque Ele te ama, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!